Olá, meu nome é Bianca Caroline Orso, eu sou mestranda na linha de Mediações e Culturas do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do PPGTE. Vou apresentar o trabalho de título A Manualidade em Territórios Fronteiriços, Hibridação Cultural de Tecnologias Digitais em um Evento de Arte e Educação. Este trabalho foi realizado em coautoria com o mestrando, também no PPGTE, Matheus Felipe de Lima Pelanda, e com o professor doutor Luiz Antônio Zade Salgado, do PPG Artes da Faculdade de Artes do Paraná. Esse trabalho de cunho exploratório e qualitativo apresentaremos um estudo de caso das apropriações e usos de tecnologias da informação em um evento de arte e educação, a 5ª Bienal de Arte e Educação de Curitiba. Aqui daremos focos nas hibridações culturais e no desenvolvimento manual dos participantes ao longo do evento. Para isso, buscaremos olhar para as anomalias em relação ao uso da tecnologia. Sob hibridação cultural, podemos compreender como uma mescla intercultural ou um cruzamento sociocultural. Como afirma o crítico cultural Stuart Hall, trata-se de um processo de tradução cultural, uma vez que nunca se completa, mas que permanece em sua indecidibilidade. Ou seja, é um processo de mudança constante em que uma cultura interna, local, entra em contato com uma outra cultura diferente, externa. Tanto a cultura interna quanto a externa se modificam em conjuntos de tecnologias, linguagens, rituais, modos de expressão e assim por diante. A hibridação, então, ela ocorre nos interstícios dessas culturas e podem ocorrer tanto de modo impositivo ou como uma adaptação forçada, também por meio de escolhas dialógicas. Independentemente de ser alguma mudança imposta, a hibridação torna-se o meio da cultura local, ou pelo menos parte dela, sobreviver através do tempo e ou modificar as culturas externas. Sobre o conceito da manualidade, se refere à ação de manusear a tecnologia e a construção da consciência nesse manuseio. Conforme apresentam Rodrigo Gonzato e Luiz Ernesto Merkel, a manualidade seria a relação entre a consciência e a realidade, ou seja, do ser humano em situação e os objetos disponíveis à mão em seu entorno. Nesse sentido, o conceito trata de como a utilização e a construção de uma tecnologia molda nosso modo de compreender o que seria a realidade. Nesse manuseio, são envolvidas relações produtivas, de trabalho, mediações entre sujeitos e objetos, e formas de apreciar os objetos ou os atos desenvolvidos. Se tratando de quesitos de letramento em uma tecnologia digital, algo envolvido nesta Bienal, torna-se ponto de suma importância compreender que se manifestam diferentes graus dessa manualidade. Diferente de se olhar para alguém como analfabeto em determinado saber, tem-se aqui uma mudança de foco. Olha-se para a pessoa como estando em um grau zero de manualidade, ou seja, se vê a pessoa como possuidora de outros tipos de conhecimento a respeito do mundo, mas não somente do conjunto de informações específicas que será tratado, pois antes ela ou a sociedade não via necessidade de compreender determinado assunto para sua existência. Já que apresentamos brevemente os conceitos, agora iremos contextualizar a Bienal. A Bienal da Arte e Educação é um evento organizado por pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, Paraná, Brasil. Neste evento, os professores, estudantes e outros trabalhadores da Rede Municipal de Educação são convidados a realizar experimentações artísticas como parte do processo de aprendizagem. No fim do evento, os trabalhos feitos pelos participantes da Bienal são colocados em exposições públicas, geralmente em algum museu municipal da cidade. A edição de 2021 da Bienal, ou seja, a 5ª edição, aconteceu no meio da pandemia da Covid-19. Sabendo que ocorreram atrasos na vacinação por negligência do governo de Jair Bolsonaro, parte dos encontros e preparações para o evento precisaram ocorrer no ambiente online. Somente no fim das atividades da Bienal foi possível fazer encontros offline. Como a maior parte do evento foi realizado no ambiente digital, optou-se por realizar uma Bienal com as experimentações voltadas para a arte digital. Porém, mesmo com o enorme trabalho da Secretaria de Educação para incluir professores e estudantes na Bienal, muitas pessoas foram excluídas de antemão por serem órfãos de infraestrutura.
seja por falta de equipamentos, acesso à internet, conhecimentos básicos para manusear artefatos computacionais ou inclusão em alguma comunidade que pratique atividades relacionadas à arte digital. Muitos dos educadores e educadoras que estavam inscritos na Bienal também estavam enfrentando dificuldades em relação ao tempo que poderiam dedicar ao evento. No momento em que começaram as campanhas de vacinação, muitos desses educadores e educadoras começaram a ter que enfrentar jornadas de trabalho que iam além de seus contratos. Além das aulas no ambiente digital ou televisivo, vários educadores também tinham que participar de aulas presenciais. Outro ponto importante é que, conforme o formulário de inscrição para a participação no evento, grande parte das pessoas não possuem conhecimentos prévios em ferramentas para edição de imagem, modelagem 3D, edição de vídeos, programação e outros programas para a criação de arte digital. Elas também apresentavam não ter repertório sobre artistas e obras no mundo da arte digital. Tendo em vista, então, o distanciamento dos participantes em relação ao conteúdo que seria abordado, ocorreu uma parceria entre a Prefeitura de Curitiba e o Núcleo de Arte e Tecnologia da Faculdade de Artes Paraná. Nessa parceria entre a Prefeitura e o NATFAP, entraram 5 pesquisadores do NATFAP, 3 professores pesquisadores da Unespar e 34 estudantes extensionistas. Durante aproximadamente 4 meses, no período de maio a setembro de 2021, junto aos estudantes e professores, construímos materiais com repertório de linguagens artísticas, obras e ferramentas para se trabalhar em arte digital. Parte do material era disponibilizado em formato de texto, enquanto a outra era em vídeo tutorial, em uma sala de aula que foi dividida em tópicos no Google Classroom, assim permitindo o envio de mensagens e debate entre os participantes. Além disso, nós realizávamos reuniões semanais para debater os conteúdos, que muitas vezes essas reuniões serviam para um encontro para tirar as dúvidas sobre os conteúdos abordados. Conforme nós comentamos anteriormente, nós partimos do princípio que todos os participantes já eram alfabetizados em outras linguagens ou modos de produção de si. Somente possuíam um baixo grau de manuseio ou contato com as tecnologias digitais. Nisso, para cada conteúdo abordado, partimos de saberes localizados mais próximos do dia a dia. A exemplo disso, em material que a gente tratou sobre pixel art, nós começamos exemplificando como se trabalha utilizando os pontos do bordado e pequenas peças em mosaico, para então fazer um paralelo com a manipulação pixel a pixel nos computadores. Enquanto nós passávamos o conteúdo semanal de repertório, começaram a emergir experimentações realizadas por professores e estudantes, como aqui nós exemplificamos através desse painel algumas dessas experimentações. Ao final do período de construção desse repertório, foram organizados grupos de auxílio e orientação para o desenvolvimento de trabalhos para exposição. Em seguida, ocorreram submissões de trabalhos, montagem e exposição no Museu Municipal de Arte de Curitiba, no MUMA. Aqui nesta fotografia nós podemos ver um dos ambientes dessa exposição que foi montada nesse museu. Agora, enquanto eu vou falar sobre algumas considerações da pesquisa, eu vou passar o vídeo com alguns dos trabalhos que foram apresentados nessa exposição. Então, conforme podemos encontrar ao longo do processo da Bienal, os trabalhos artísticos nos permitiram identificar manifestações dos graus distintos de manualidade e de hibridação cultural. Na questão manual, para grupos de participantes, se apresentaram distinções no modo de manipular a tecnologia, passando de estágios de manipulação à construção e apreciação do objeto resultante. Em relação à mudança de consciência ingênua para a crítica, algo notório foram os comentários realizados pelas pessoas em relação a modos de agir e estar no mundo, usando ou modificando a tecnologia digital. Ao invés de entender o digital como algo dado ou um processo mágico em que a tecnologia atua sozinha, revelou-se para muitas participantes que existe uma relação de trabalho, ou seja, do digital como algo construído, modificável, aplicável em mais de um objetivo na vida cotidiana. Já na questão da hibridação, independentemente do trabalho ou da etapa da Bienal, mantiveram-se traços culturais que já existiam antes mesmo do repertório apresentado das experimentações com arte digital.
Desde a etapa das experimentações, foi possível notar que muitas das participantes inscritas partiam de processos de tecnologias analógicas para posteriormente aplicar ou modificar no ambiente digital. Por exemplo, muitas educadoras solicitavam a estudantes que fizessem desenhos com lápis ou tinta no papel, depois fotografavam ou escaneavam esses desenhos. A partir disso, o educador ou a educadora e os estudantes realizavam alguma interferência utilizando o computador, como aplicavam efeitos de glitch, faziam animações, modelagem 3D e assim por diante. Se analisássemos somente do ponto de vista do conteúdo apresentado, sem considerar o aspecto da cultura na produção artística, poderíamos supor que os participantes não conseguiram desenvolver um conhecimento suficiente para trabalhar apenas com as tecnologias digitais. Além disso, poderíamos entender que, como precisavam entregar algum resultado para a exposição final, acabaram conformando suas práticas tradicionais, como pinturas, colagens e fotografias, com o novo conhecimento aprendido na Bienal. Entretanto, o modo de realizar as experimentações acabou se demonstrando como uma técnica desenvolvida localmente pelas participantes, para trabalharem com uma tecnologia diferente, o meio digital. Partiram de algo já pertencente à cultura externa para sobreviver em meio a outra cultura, ou seja, perpetuar o modo de produção da existência. A partir dessas análises, nós chegamos a fazer um mapa que é baseado no mapa noturno de Jesus Martim Barbeiro, que está ilustrado nesse slide. Por um lado, a partir da organização do evento, já existia uma imposição de uma cultura externa contida na categoria de arte digital, técnicas, repertórios de artistas, linguagens e estéticas. Tal imposição da técnica pode ser vista como um modo de conformação da cultura. Por outro lado, as participantes da Bienal já possuíam modos particulares de produzir sua existência. Isso se tornou um modo de tensão em relação à conformação da técnica. Ao mesmo tempo, a inconformação da cultura interna tornou-se uma resistência à cultura externa, gerando, a partir da incorporação e modificação do conteúdo proposto, uma deformação. Tal deformação serviu como meio de negociação e diálogo com a cultura imposta. Nesse entremeio, entre a cultura externa e a cultura interna, ocorreu uma hibridação da técnica. As nossas conclusões. Nesse trabalho, nós então apresentamos um estudo de caso sobre a Quinta Bienal da Arte e Educação. Nós descrevemos tanto o contexto em que a Bienal ocorreu, como também algumas etapas de apresentação e debate sobre os conteúdos das experimentações realizadas pelos participantes e a mostra como resultado final. Durante esse processo, as participantes da Bienal demonstraram apropriações e usos das tecnologias, que balizam modos de produção de existências locais, com padrões de uma cultura externa, assim resultando algo aqui que chamamos de hibridação tecnológica. Notavelmente, o evento envolve uma ecologia institucional, o rizoma, mais complexo do que conseguimos apresentar no presente estudo. Portanto, em estudos futuros, pretendemos retomar o objeto aqui abordado para tratar de questões organizacionais, educativas, projetuais, museológicas e assim por diante. Algumas questões para estudos futuros. Até que ponto a hibridação tecnológica seria um modo de criar algo novo? Quem hibridiza os processos sem modificar as estruturas internas da máquina? Apenas atuam como funcionário da máquina? Qual o papel do projetista em um processo participativo na reconstrução de novos usos da tecnologia? É do educador na educação tecnológica? Sendo assim, nossos agradecimentos vão primeiramente a Rodrigo Gonzato pelas conversas sobre a manualidade em diversos momentos ao longo dos últimos anos. Também agradecemos a Rodrigo por disponibilizar seus trabalhos livremente no ambiente digital e pelos comentários extremamente pertinentes a essa pesquisa. Agradecemos também as pessoas participantes da Quinta Bienal, educadores, estudantes e pessoas envolvidas na organização, em especial a Margaret Fuchs e Marice Kincheski, que fizeram enorme esforço para manter o evento nos trilhos. Também agradecemos as pessoas envolvidas na organização do espaço do MUMA, principalmente ao diretor do museu, Rodrigo Marques. Também agradecemos a CAPES pela realização do trabalho, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Brasil.
Essas são as nossas referências. E é isso, nós agradecemos a atenção e a oportunidade de realizar esse trabalho neste evento. Muito obrigada.